Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, queridos irmãos cósmicos. Estamos mais uma vez aqui procurando, estudos para nos orientarmos diante da vida, diante da família, diante da sociedade de uma forma geral, porque a gente precisa direto, direto e reto, de dia, de noite, que a gente fique cada vez mais ciente da nossa posição aqui na Terra como espíritos imortais que somos, Somos espíritos imortais, não vamos morrer nunca mais, pessoal? Uma vez que Deus nos criou, não mais morreremos. Então precisamos de melhoria, da melhoria espiritual, é o que a gente precisa, da melhoria espiritual. Este vídeo de hoje, sempre lembrando a vocês que nós temos agora, quem quiser desejar ser membro do nosso canal, está lá na seção comunidades aí do nosso canal, para vocês se inscreverem a partir de R$ 7,99 mensal. Vocês vão ter consulta grátis, vocês vão ter programas grátis que eu coloco só para os membros, que não vão ser públicos, tá bom? Vão ser só para os membros. Quem desejar pode ir lá na comunidade e se inscrever, tá bom? Esse vídeo de hoje é sobre as questões por que as doenças persistem, mesmo as pessoas que se converteram, mesmo as pessoas que estão fazendo reforma íntima, mesmo as pessoas que já estão sabendo que tudo mudou na vida delas, que elas estão muito melhores, que elas estão tratando o ambiente, a natureza muito melhor, as pessoas muito melhor, ela está tratando todo mundo muito melhor, mas a doença que está com ela persiste. Por que será isso, Já falamos muito a esse respeito dos traumas perispirituais, de um passado distante. Então, precisamos, ou nem tanto distante assim, precisamos estar sempre recorrendo aos estudos doutrinários para saber a situação do nosso espírito, A situação, e ter paciência, com o que está sendo usado, como que está nosso corpo físico no momento, Nosso corpo espiritual, nosso corpo astral. Por isso que é bom sempre fazer análise radiestésica para saber a situação, se tem doenças incubadas, que ainda estão no plano astral, que ainda estão no plano espiritual, que estão querendo vir até o corpo físico, para cortar por ali mesmo, Então é sempre bom. Então esse texto aqui diz o seguinte: muitos de nós passamos por grandes dificuldades relacionadas à saúde. Quem de nós não passa por alguma dificuldade relacionada à saúde? Todos nós passamos, porque nós somos seres biológicos também, Temos o corpo físico, somos seres biológicos, nosso corpo sente uma dor de cabeça, sente qualquer coisa aí que possa estar nos afligindo. Mas tem coisas piores, que podem acontecer. Algumas patologias parecem ser fardos bem mais pesados do que outras. No entanto, para quem sofre é sempre muito difícil, independentemente do grau da doença. Muitas pessoas buscam tratamento, mudam hábitos para escolhas mais saudáveis. E nós que somos espíritos, que compreendemos um pouquinho da espiritualidade, da reencarnação, estamos aqui em mais de 850 vídeos estudando, intensificamos a busca, da tão sonhada reforma íntima. É isso que eu estou falando, a cada dia temos que buscar a reforma íntima, Isso aí é de praxe, é de lei. Para nós que estamos estudando, a gente precisa buscar a reforma íntima. Mas a doença permanece lá, e por que isso, E a pergunta não se cala: por que eu não me curo dessa doença? Muitos perguntam: por que, afinal de contas, eu não me curo dessa doença? Por que será, não é mesmo? Então, como estudiosos da espiritualidade, como estudiosos da reencarnação, por que isso, por que aquilo, conhecemos bem essas leis que regem, Tem leis que regem a vida, e sabemos que a lei de causa e efeito, ela é implacável. Essa lei de causa e efeito, ela é implacável, É o toma lá da cá, é o bumerangue, não tem como escapar. Por isso que temos que ver muito bem o que fazemos, o que pensamos, o que falamos, o que produzimos para nós e o que produzimos para os outros, não é mesmo? Por essa lei de causa e efeito aqui.
Então, mas por quanto tempo ficaremos colhendo os frutos amargos de um plantio irresponsável? Que na verdade é isso, né? É um plantio irresponsável que a gente fez no passado, por isso que às vezes trazemos, né, doenças espirituais que são das difíceis de cura. Precisamos nos atentar para o fato de que mesmo que aprendamos a lição e que nós removemos internamente, conscientizando-nos da falta cometida, o dano material causado não é restaurado como um passe de mágica. O dano material, ele não é restaurado como um passe de mágica. Tudo que fazemos aqui é aquela lei, né? Toma lá da cá, lei de Talião, né? Não tem como. O que foi feito na matéria, ele tem que ser restaurado na matéria. Eu já falei até nas questões das pessoas que entram aí, às vezes, não é julgando, mas entram para as igrejas protestantes e a partir dali dizem, né, que o sangue de Cristo lavou todos os pecados. Não é isso, o entendimento não é esse, né? Eu já expliquei em outros vídeos sobre essa questão. O que foi feito no passado fisicamente, ele tem que ser resgatado fisicamente agora, né? A partir daquele momento, se você realmente, né, ficar só temente a Deus, fazer tudo que é a lei da vida, da lei do retorno, né, da causa e efeito, o que ela produz de efeito contra, né, se você realmente a partir dali, né, ser outra pessoa, ficar redimido realmente, a partir dali você tá zerado aquele seu karma. Aí aquele karma é zerado. Mas o que foi feito antes, aquilo ali não apaga assim. Eu já expliquei isso em outro vídeo, não apaga. Kática e Mayla, né, são implacáveis, é a lei de causa e efeito. Mayla e Kática são implacáveis. Vocês estão compreendendo? Então não é assim. Foi um plantio irresponsável, matou alguém, desejou mal a alguém, fez mal para alguém, vai ter aquele retorno, não tem como. Então, de uma forma ou de outra. Então precisamos nos atentar para o fato de que mesmo que aprendamos a lição e não nos renovemos internamente, conscientizando-nos da falta cometida, o dano material ele não se apaga como um passe de mágica. Não é isso que eu estou falando aqui. As lesões perispirituais, por exemplo, são restauradas aos poucos. Se você der um tiro na cabeça no passado, você vai ter sérios problemas com o seu crânio, com o seu cérebro, com toda a área da cabeça neste plano ou em outro, que ainda vai vir. Talvez ainda não seja nem nesse plano, mas futuramente isso aí vai acontecer. Se você cheirou gás e se suicidou de alguma forma, todo aquele dano perispiritual, ele permanece no universo. Ele permanece escrito no seu livro da vida. E Mayla e Kática, então aquilo vai voltar de alguma forma, ou alguém vai fazer você passar por coisas assim, nesse fato da forma que você se suicidou. Um exemplo aqui que eu estou dando, entendeu? Um exemplo, né? Então aprendemos quando criança, né, que qualquer machucado leva algum tempo para cicatrizar, né? E durante esse período sentimos alguns incômodos. Durante o período da cicatrização, às vezes machuca um dedinho, machuca uma mão, corre, quebra a perna, quebra um braço, fica cicatrizando por algum período. Aquilo tudo ali é um karma. Tudo que acontece no plano material é um karma de um passado, né? Então corresponde a um resquício de um trauma. Tudo isso que eu estou falando aqui corresponde a um resquício. É um resquício de um trauma que só melhora quando finalizar todo o processo. Assim também são os processos que ficam no perispírito. Vocês estão compreendendo? Então hoje, quando nos encontramos na iminência de herdar a Terra, né, através do planeta regenerado que ela vai ser, né, que se aproxima já com alguma consciência, né, a gente já tem alguma consciência das verdades perispirituais, sublimes do Evangelho que Jesus deixou, que os grandes mentores do passado deixaram, a gente se pergunta internamente: por que eu ainda sofro com essa doença? Por que eu ainda sofro com isso? Por que eu ainda tenho esse pigarro? Por que eu ainda tenho algum problema pulmonar de bronquite de criança? O exemplo aqui meu particular. Por que ainda tenho isso, né? Então, algo do passado
que eu ainda estou resgatando. Vocês estão compreendendo? Aí vem um benfeitor espiritual, né? Vem um mentor nosso que nos fala amorosamente ou nos intui: filho, filha, não vês que o reparo perispiritual é um processo do qual não se pode esquivar? A restauração está sendo feita. Então a gente tem que entender isso, que a restauração está sendo feita conforme diz o mentor. Ele diz: isso aí é um processo de regeneração do seu perispírito. O perispírito, ele está sendo regenerado, por isso que a gente ainda está com esse problema. Vocês estão compreendendo? É um processo lento que não se pode esquivar, segundo os mentores, né? Conforme diz aqui. As fibras rompidas durante o ato insano estão a pouco sendo reconstituídas. Enquanto isso, o seu órgão ainda reflete deficiências, diz os mentores. Ainda reflete deficiências que se originam no seu corpo etéreo. Isso aí tudo se originou no corpo etéreo. Mas a gente pode reverter essa situação com esses tratamentos, né? Que a gente faz perispirituais, etéricos, né? Para que esses processos não cheguem ao corpo físico, né? Mesmo sendo processos de karmas do passado, né? Quando eu coloco assim na análise radiestésica problemas de vidas passadas, então esses problemas de vidas passadas podem ser um problema que ainda pode originar alguma doença neste plano físico de agora. Vocês estão compreendendo? Então logo vai passar, né? Logo vai passar. Vamos ver. Um longo caminho já foi percorrido, pois nossa consciência já compreende a luz. Agora é só esperar o tempo cicatrizar o ferimento e vamos estar libertos. Assim que é uma pessoa hoje portadora de ansiedade, por exemplo, necessitando medicação para equilibrar a química cerebral, sente-se impotente e sofre ainda mais por não conseguir controlar as próprias emoções. Desculpe, pessoal, eu falo demais. Então vocês vejam, a pessoa que tem ansiedade, ela usa química para esse processo cerebral dela, mas só que não consegue ainda controlar as próprias emoções. Então sofre ainda, é impotente diante dessas situações, não é mesmo? Sofre ainda. Por que os outros conseguem e eu não consigo? Geralmente são perguntas que as pessoas fazem, né? Por que a outra consegue e eu não consigo? Porque o nosso biológico é diferente. Então nós temos por nós mesmos que fazer o possível, não é? Precisamos fazer o possível para que isso tudo mude em nós mesmos. É nesta hora que devemos esperar resignados e até entender que estamos bem próximos de expurgar essa dor, pois hoje é a ansiedade, né? Ontem pode ter sido algo mais grave do que essa ansiedade, desse exemplo que nós estamos dando aqui. Hoje é ansiedade, mas no passado pode ter sido coisa muito pior, né? Uma paralisia cerebral, por exemplo, né? Uma anencefalia pode ter sido, hoje é uma ansiedade, então está tudo muito mais brando hoje em dia, devido a que matou alguém dando com pau na cabeça de alguém, não é? Todos esses problemas cerebrais, problemas que envolvem o cérebro e todas as regiões cerebrais, são problemas de um passado, são resgates duríssimos, né? De pessoas que tiveram atos irresponsáveis e insanos em vidas passadas, tá? Espíritos presos ao corpo como demência, né? Como idiotas, idiotismo, né? Todas essas pessoas que têm esses problemas mentais, estruturais do cérebro, né, físico, já nascem com problemas realmente, são pessoas que estão vivendo, espíritos que estão vivendo agora, nesse momento, essas situações de um passado que ele foi irresponsável. Pode ter apanhado até morrer da cabeça, ou ele pode ter matado alguém, dando algum problema na cabeça de alguém, algum tiro, alguma paulada na cabeça de alguém, ou ele mesmo atirou contra ele próprio, ou ele cometeu um assassinato e ele mesmo tirou a sua própria vida do corpo físico. Então tudo isso são resgates seríssimos. Todas as doenças da cabeça são resgates duríssimos, seríssimos. Todas as pessoas que sofrem de problemas mentais
é muito triste porque eu sei, porque eu vejo quando eu estou em desdobramento, né? Que às vezes eles me convocam, os mentores, para ir ultimamente, como eu tenho falado, ir para manicômios. Então, nesses manicômios a gente vê as situações dementais, tá? Dementais, né? De pessoas que estão ainda vivendo no perispírito dementados. Eles estão lá no plano espiritual dementados ainda, pessoal. Entenderam? Outros em situações melhores, menos piores, né? Esperando uma organização física se melhorar, a organização perispiritual melhorar, para que os mentores chamem eles para algum outro tipo de corpo e renascer, ainda trazendo na bagagem todas essas coisas. Então, mais uma vez aqui para o suicídio, não se mate porque você não morre. Não mate alguém porque aquilo vai viver com você. Naquela região que você fez aquilo com a pessoa, você vai ser, vamos dizer, ferido, vamos dizer assim, né? Nessas regiões que você fez aquilo com a pessoa, entenderam, pessoal? Então é nesta hora que devemos esperar resignados, né? Disso aí. Então a gente tem que esperar, porque uma paralisia cerebral, uma anencefalia, um mal de Parkinson, né? Um Alzheimer. Então, esses graus em que as doenças se apresentam são resquícios de algo mais grave, em um processo de restauração que só o tempo e a reincidência neutralizará. Só mesmo uma resignação, uma paciência de quem também está ali vivendo normalmente. Quem cuida de alguém com Alzheimer, eu já falei isso em vídeo, tá? Quem cuida de alguém com Alzheimer, com Parkinson, aquela pessoa que cuida, o cuidador, ele foi a pessoa que sofreu na mão daquele que está naquele momento com Alzheimer, ou Parkinson, encefalia, algum problema assim da cabeça. Geralmente o cuidador dessa pessoa é aquele que sofreu. Então tem que ter muita paciência, resignação, para que você supere tudo isso, tenha paciência, né? Para cuidar de uma pessoa nessa situação, tá? E o perdoe, tá? 99% das pessoas que cuidam de pessoas com esses problemas mentais são pessoas que foram as suas vítimas, tá? No passado. Então, perdoe, converse com essas pessoas, mesmo em pensamento, perdoe elas do que elas fizeram, para que elas sigam em paz e você fique perdoado diante do universo também, por ela ter feito isso com você e você está perdoando. É muito bom perdoar. Perdoar te alivia. Perdoar alivia a tua alma, perdoar alivia todo o processo perispiritual da tua vida. Coisas que você talvez não fosse ser perdoado, você a partir dali será. Ok, pessoal? Fiquem com Deus, namastê para todos, paz, saúde, proteção divina. Eu quero dizer a vocês que vocês podem fazer as perguntas referentes a esse assunto aqui, deste vídeo, nesses comentários aqui agora, tá? Eu agradeço de coração. Mando beijinhos para todos os continentes, principalmente para os meus queridos portugueses que estão ativos aqui no meu canal, hoje e sempre, meus queridos brasileiros que estão de todas as regiões aqui, sempre ativos, meus clientes queridos, meus comentaristas que estão sempre aqui comentando. Se eu fosse falar o nome de todos, mas eu amo a cada um. Cada um que eu vou olhando o comentário, eu vou pegando o nome e na minha cabeça vou fazendo uma oração particular por cada um, tá? Estão nos cadernos das orações e eu vou fazendo a oração particular. Um exemplo aqui que eu vou dar de uma que ela tá sempre, Yara Lins, a Yara Lins, a Ivane Francisco, de Paula, alguns aqui, né? Que estão, Rosa Borba, né? Elas estão sempre aqui e eu sempre comento com elas, eu sempre boto elas aqui. Fiquem com Deus, eu faço uma oração para cada um de vocês. Namastê para todos, paz, saúde, proteção. Fiquem com Deus.